Nós vamos iniciar falando dos conceitos do SPED. Alguns conceitos básicos, geralmente o SPED. O SPED, no geral, é o programa que o fisco usa, né, para poder gerenciar os dados fiscais das empresas, né, em resumo. Tá? E aí só tem algumas situações. Na maioria do país, quem entrega SPED são empresas que estão no lucro presumido ou no lucro real, né? Mas tem outros locais do país que empresas no simples também, depende da legislação do Estado. Então, o SPED é muito regulamentado, né? Agora, em relação ao CIMAC, qual que é o objetivo? É gerar exatamente o SPED. Tá? Quais são os tipos de arquivos que o CIMAC gera? Tanto o SPED fiscal como o SPED contribuições. O fiscal é destinado ao fisco do Estado, né, que é o FD, o FD fiscal que a gente fala, escrita fiscal, né, o ICMS e assim por diante. E o contribuições, que é o PIS/COFINS, é destinado ao fisco federal. Tá? Agora, algumas características, no caso do SPED fiscal, ele vai gerar tanto o SPED normal, ou quanto for preciso fazer uma substituição também. No momento adequado, ele envia as informações do inventário físico do cliente, né? E no caso do SPED contribuições, ele gera tanto normal como gera uma retificadora. Os arquivos do SPED ficam no sistema por 36 meses, né? Até porque esse arquivo vai para o contador, fica lá, o contador já mandou. Geralmente o arquivo que a gente tem não é um arquivo validado pelo contador, pode ser que o contador abra esse arquivo e faça inserções ou tire dados, né? Então, o contador que tem essa função de enviar o SPED. Em outros casos, o contador pega o arquivo que a gente gerou no sistema e envia para o fisco, né? Desde que esse arquivo esteja validado. Então, existe muitas questões aí de como o contador vai conduzir esse processo, né? Agora, no fluxo operacional, a gente tem a fase da preparação. A preparação, que fase é essa? É a fase que vai verificar se todas as notas de entradas foram importadas, se vai ver se há necessidade de ajustar documentos, né, ou ajustar a apuração, vai ver se também os dados necessários para a empresa foram lançados, né, como uma conta de energia, frete e outros. Então, isso é a parte da preparação do SPED. Depois tem a parte de geração, que é uma parte automática, né? Seleciona a competência, a finalidade da escrituração, se é normal, substituição, retificadora, e vai gerar o arquivo SPED. E no final, o que acontece? Verifica esse arquivo que é gerado, né? Realiza o download do arquivo e realiza a validação dele. Né? Então, a finalidade do SPED é gerar um arquivo como esse aqui. Né? Vai gerar um arquivo com uma série de informações comerciais do cliente. Né? Então, as informações de movimentação do cliente fica dentro desse arquivo. Então, esse é o objetivo do SPED. Tá? E aí, esse arquivo aqui ele é validado por um software do fisco, e uma vez validado, não tem erro, esse arquivo é enviado para o fisco. Então, é um processo bem simples em relação à questão do SPED. Agora, vamos falar um pouquinho da origem dos dados do SPED no CIMAC Web. Então, a gente tem algumas situações, por exemplo, as informações cadastrais, cadastro de pessoas, né? Tanto a pessoa, tanto o cliente como o fornecedor, aqui no caso do SPED, as informações que vão as informações dos fornecedores tem que estar né, endereço, CEP, essas informações do cadastro tem que estar bem construída. A questão do cadastro de produtos, né, tem que estar... no caso do cadastro de produto, ele tem duas situações. Uma é uma situação de que o CIMAC ele gera informações para o SPED, ele é gerador de informação para o SPED. Então, automaticamente, a tributação desse produto tem que ser, porque as saídas de informações para o SPED é feita também pelo CIMAC Web, então esse cadastro tem que ser bem feito. E no caso da entrada, né, no caso do cadastro do produto, especialmente para gerar o SPED, a questão de SES, a questão de NCM tem que estar muito bem estabelecida, né, para que possa gerar um SPED que seja aprovado. Né? Tem uma outra situação que é a informação de cartão. Então, o Estado ou a empresa que deseja enviar a informação tem que ser feito cadastro adquirente, tem que estar bem vinculado à forma de pagamento. Então, basicamente, as informações cadastrais para o SPED, ele sai de cadastro de pessoas, cadastro de produtos e cadastro adquirente. É bem simples. Tá? Agora, as informações do documento fiscal, qual a informação? Porque no SPED vão os documentos fiscais de entrada e os documentos fiscais de saída. Então, as notas de entrada e as notas de saída. Como é que o CIMAC Web busca esses dados? Onde é que ele busca esses dados para gerar o arquivo do SPED? Ele busca no XML. Então, ele analisa o XML. Ele faz uma leitura do XML, especialmente na questão da saída
A saída é o XML de saída mesmo, a entrada tem algumas situações que eu vou falar agora há pouco, né? Mas as informações básicas são do XML, né? Então, o XML é puro, ele puxa sempre o XML, a partir dali ele extrai os dados para gerar o SPED. E aí tem algumas informações que elas são adicionais da movimentação, são informações que não vão estar no XML, né? Por exemplo, a questão do CFOP. O CFOP de entrada, ele não é o CFOP que vem no XML de entrada, da nota de entrada. Então, esse CFOP ele sofre uma conversão e quando também se dá entrada no sistema, esse CFOP pode ser ajustado. Então, ele pega o CFOP que é lançado no momento da importação da nota. Agora, no caso de saída, ele vai pegar o CFOP em formato XML, tá? Porque você não pode mudar um documento de saída que já foi feito. Tá? No caso do CST, a mesma coisa. No caso de entrada, ele vai converter para o ponto de vista do declarante. Tá? Por exemplo, você tem uma nota fiscal que vai ser para uso e consumo. Tá? E ela veio lá com CST 010 ou 000. Tá? Na realidade, ele vai converter para o 090. Então, o sistema faz as conversões. Tá? E no caso da saída, não, é o CST que é em formato XML. Então, assim, em resumo, a origem dos dados vem dos cadastros, vem da análise do XML, que são arquivados dentro do CIMAC, e com algumas nuances das bases de dados, quando você armazena a entrada, ele pega algumas informações, e quando você dá a saída, ele vai usar 100% da informação do XML de saída. Então, essa é a origem dos dados do CIMAC. E aí tem uma outra situação, que é em relação a especificidades dentro do SPED. Por exemplo, a parte de referenciamento. Quando é que existe referenciamento? Né? Devolução, tanto devolução de entrada como devolução de saída, ajustes que são feitos em nota, nota de complemento. Então, esses referenciamentos que são indicados no XML, eles são lançados automaticamente. Se está referenciado na nota, o sistema ele vai gerar o 613, vai gerar os outros registros que são necessários para o referenciamento. Tá? Uma outra situação, quando tem informações de cartão que o fisco exige, né? Então, essas vendas realizadas elas são fechadas por adquirentes, porque na legislação agora você manda ali o conjunto que foi feito por adquirente, débito e crédito, e manda para o fisco. Então, essas informações já estão dentro do sistema, que são informadas quando escolhe a forma de pagamento. A forma de pagamento, tanto configurada com a adquirente correta, ele vai pegar, a gente já tem os dados das adquirentes dentro do sistema e vai mandar para o fisco a informação que é necessária. Não precisa fazer mais nada. Tá? Uma outra situação que existe relacionado com a apropriação do crédito de empresas no Simples Nacional. O que eu estou dizendo é assim, uma empresa que via de regra, que na regrinha básica, né, uma empresa que ela envia o arquivo do SPED, se ela for lucro presumido lucro real, ela tem direito a crédito de ICMS. Se essa empresa que envia o arquivo for do Simples Nacional, não tem crédito nem débito, ok? Mas no caso de uma empresa de lucro presumido, ela pode comprar, por exemplo, de uma empresa que é no Simples Nacional. E essa empresa pode informar o crédito para ela. Então, existe configuração de CIMAC que permite você fazer a apropriação desse crédito automaticamente. São duas configurações, até porque depende muito do contador, depende muito da empresa. Tem empresa que não emite a nota com a informação do ICMS destacado na tag certa, né? Porque só colocar uma observação na nota, direito a crédito ICMS X, o sistema não consegue ler isso. Né? O sistema vai colocar, se na tag certinha, existe uma tag lá que se coloca o crédito, o percentual de crédito. Se essa tag estiver preenchida, pode-se configurar no cadastro empresa para isso ser lançado automaticamente no bloco C. Então, preenche a C100 e vai preencher. Agora, pode ser que é o que acontece com a maioria das empresas, inclusive é o default do sistema, é que isso o próprio contador lança lá. Né? De repente, o contador pega lá o que está escrito nas observações dos créditos, vê se o cliente dele realmente tem e faz um lançamento, faz um ajuste na C197, na E111. Né? Então, o CIMAC, por padrão, ele não apropria isso, não lança isso na C100, até porque pode ser que uma empresa nota tem, outra nota não tem, então, assim, talvez o contador ache mais fácil pegar as notas, separar, né, e fazer um lançamento manual, né, como se fazia observação na contabilidade. Então, mas o sistema ele tem esse controle do crédito a partir de empresas no Simples Nacional. E uma outra questão são as mercadorias que são para uso e consumo. Né? A gente tem, é lógico, outras despesas, que são despesas de energia, de gás, etc. e tal. Isso tudo a gente vai estar, tem tópicos específicos
para esse tipo de situação. Inclusive, para despesa de uso e consumo, a gente também tem uma aulinha específica para isso, né? Mas só para te dizer que eles são tratados na importação da nota fiscal de entrada, né? Mas depois você vai assistir a aula e você vai ter a oportunidade de ter esse aprendizado de como funciona. Tá? Então, esses são os conceitos gerais em relação ao SPED, como o SPED no CIMAC Web funciona.